Dica 50. A dica 50 é sobre responsabilidade civil. Ué, mas tu já não falou de responsabilidade civil, Mota? Mas peraí, aí é que tá. Essa responsabilidade, olha o título que eu coloquei aqui. Responsabilidade civil por omissão específica. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Assinatura da dica. Dica 50. Responsabilidade civil por omissão específica. Aqui é o seguinte, antes de qualquer coisa, já queria observar com você o seguinte. Toda vez que a gente trata de responsabilidade civil, o ponto primordial é o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Lá está escrito, 37, parágrafo 6º da Constituição. Anotou aí? Nessa altura do campeonato, não dá mais para deixar de saber disso, né? Óbvio, né? Como disse o Capitão Nascimento no Tropa de Elite, pô, 20 anos de curso, o senhor tá sem bandoleira, não tem como, né? Então, 20 anos de curso, não tem como chegar na dica 50 e você não ter assistido a dica relacionada à responsabilidade civil antes. Se você não assistiu, para agora o vídeo e volta para lá, tá? O 37, parágrafo 6º da Constituição diz: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Portanto, se o agente pratica ato causa dano a terceiro, o terceiro avança sobre a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, prestadora de serviço público. Teoria do risco administrativo, fato, dano, nexo causal, independentemente de dolo ou culpa, a responsabilidade objetiva ficará configurada. Depois, a pessoa jurídica exerce o direito de regresso contra o agente. Nesse caso, sim, dependendo da comprovação de dolo ou culpa, por isso, responsabilidade subjetiva, exercício do direito de regresso. Então, objetiva, terceiro avançando sobre a pessoa jurídica responde objetivamente perante o terceiro e depois o agente responde subjetivamente perante a pessoa jurídica. No caso do agente, havendo a necessidade de comprovar dolo ou culpa, caso a pessoa jurídica, independentemente de dolo ou culpa. Basta ver o nexo causal entre fato e dano. Fato, dano, nexo, responsabilidade objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Tudo que eu falei aqui, eu resumi em 2 minutos aquilo que você já viu em meia hora nos vídeos anteriores. Beleza. Só que ali, quando a gente trata do 37, parágrafo 6º, geralmente a gente está falando da conduta comissiva, a prática do ato que gera dano. Aqui na nossa dica é diferente. A gente está tratando aqui da responsabilidade por omissão. E quando se fala da responsabilidade por omissão, a responsabilidade se dá pela falta do agir. Sim, existem situações onde o dano vai decorrer não da atuação estatal, mas da falta dela. A falta de atuação estatal como sendo determinante para haver aquele resultado danoso. E essa omissão, aí a gente entra num campo que não tem unanimidade doutrinária nem jurisprudencial. Começa daí, tá? Mas quando se trata de omissão, alguns autores falam em 2 tipos de omissões. A omissão genérica e a omissão específica, que é exatamente o foco desse trabalho, dessa dica de agora. Na omissão genérica, é a falta do agir do Estado pelo todo. Não é uma situação de garantir a integridade específica de alguém, não. Aí é pelo todo. Nesse caso de omissão genérica, muitos autores associam, não todos, mas muitos autores associam, pela falta do agir estatal pelo todo, uma responsabilização baseada na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima, onde teríamos ali aquilo que vem lá do direito francês, a faute du service, a não atuação estatal, a não prestação, má prestação ou prestação com atraso. Então, no caso de omissão, a não atuação estatal geraria uma responsabilidade subjetiva dependendo do elemento culpa. E isso na omissão genérica. Volto a dizer, não é o que eu estou falando aqui na nossa dica. Calma. Existem autores que contestam isso, sim, mas ali, veja, imagina, por exemplo, que existe, né, uma situação de chuva intensa. Ora, se nós pegarmos a teoria do risco administrativo, onde você precisa do nexo de causalidade entre fato e dano para ter o resultado danoso, para ter a responsabilização, obviamente, melhor dizendo, então, em princípio, olha, se existe uma situação de fenômeno da natureza, haveria o quê? Excludente de responsabilidade, ok? Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, excludente de responsabilidade. Então, se o dano é causado única e exclusivamente por força da chuva, então o Estado não vai responder. Por quê? Porque foi culpa, nesse caso, da força da natureza. Só que imagina,
vai chover muito forte, mas o poder público está nem aí. Né? De maneira contumaz, durante meses, anos, o poder público não realiza a coleta de lixo, o poder público não realiza a limpeza das canaletas pluviais, quer dizer, o pouco de chuva que vem enche tudo. Alguns autores associam, nesse caso, a responsabilidade por omissão genérica, a falta do agir pelo todo. O Estado não está cumprindo a obrigação que ele tem que cumprir pelo todo. Muitos autores associam isso à responsabilidade subjetiva. Não todos, volto a dizer, mas muitos autores associam isso à responsabilidade subjetiva por causa da necessidade da comprovação do elemento culpa. Não do agente, mas você precisa comprovar que a falta do agir do Estado foi determinante para ver aquele resultado danoso. Não é o que a gente vai tratar aqui, não. O que a gente vai tratar aqui é do que a gente chama de omissão específica. Mota, e essa omissão específica, ela envolve o quê? Nesse caso de omissão específica aqui, o Estado está na posição de garantidor da integridade física daquele indivíduo. Aqui, como o Estado está na posição de garantidor, aqui o Estado está na posição de garante da integridade física daquela pessoa, enfim, coisa, enfim, ou daquela pessoa, que é exemplo mais clássico, né, envolvendo pessoas. Então, nesse contexto, a responsabilidade aqui é uma responsabilidade objetiva. Aqui, a responsabilidade é objetiva. Aqui, inclusive, a gente tem a aplicação da teoria do risco administrativo. Ou seja, havendo nexo causal entre essa conduta estatal, ainda que omissiva, e aquele resultado danoso, estará configurada essa responsabilidade. Aqui você não vai precisar comprovar dolo ou culpa de agente, nada disso. Basta comprovar aqui que o Estado está violando essa situação. Então, a gente tem como referência, inclusive, aqui, o artigo 5º, inciso 49 da Constituição. E o artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, ele diz, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então, assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Pois bem, isso é o que prega a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 49. Mas o que acontece? Já tivemos diversas situações onde o Estado foi condenado exatamente pelo que aconteceu com o detento. Já teve situação, por exemplo, de um detento matando outro detento dentro da cela. A pergunta é, quem acautelou aquele detento ali? O Estado. Então, aquele é um estabelecimento onde a pessoa está sob custódia estatal. Então, o Estado, conforme a Constituição, necessita assegurar aquele preso, garantir a integridade física e moral dele. E aí entra exatamente aquilo que nós falamos aqui. Se o Estado está naquele momento atuando como garantidor da integridade, acontece alguma coisa com ele, a regra é o Estado responder. Por quê? Porque se houve omissão estatal na garantia dessa integridade, aqui, então, existe o que a gente chama de violação do dever específico de proteção. Então, havendo violação ao dever específico de proteção, o Estado vai responder. Então, o Estado responde. Então, um preso matou outro preso dentro da cela. Imagina, um preso é nós, o outro é nós, o outro é nós, o outro é nós, é nós aqui, matou o cara. A pergunta é, a família tomou conhecimento, pô, mas e aí? Puxa senhora, foi outro preso que matou. Puxa, foi outro, a culpa é de um terceiro. Peraí, mas isso aconteceu dentro do estabelecimento penal. Então, nesse caso, não há o que se dizer diferente. O Estado falhou no dever específico de proteção. Violou, então, a regra prevista no artigo 5º, inciso 49. Então, nesse caso, haverá a responsabilidade objetiva baseada no risco administrativo, porque o Estado não cumpriu o seu dever como garantidor da integridade física dele. Eu trouxe até para você, olha o que diz aí no informativo 819. Olha aí, informativo
819, isso é só um exemplo. É só um exemplo. Olha aí, ó. Olha o informativo 819. Olha o que ele trouxe aí, ó. Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção, aí, ó, violação do dever específico de proteção, o Estado vai responder. Olha aí, ó. Tá aqui. Informativo 819, tá aí o número do RE, 841526. Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5º, inciso 49 da Constituição, o Estado é responsável pela morte de detento. Então, ficou comprovada essa violação do dever específico de proteção? Ficou. O Estado vai responder. Nesse caso, responsabilidade objetiva, porque se trata de omissão o quê? Específica. Então, tratando-se de omissão específica, e veja que aqui eu não entrei na polêmica da omissão genérica, que tem gente que entende que é subjetiva, muitos inclusive, porque ali você precisa do elemento culpa, né? Outros pensando que seria objetiva. Sem entrar nessa polêmica, isso caiu numa prova agora em 2021. 2021, isso caiu numa prova. Por isso que eu estou colocando isso aqui. A Mota botou isso para poder falar da polêmica? Claro que não. Eu coloquei porque nós tivemos em 2021, numa prova de polícia civil, essa pergunta sobre a questão da omissão específica envolvendo essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Quer ver? Dá uma olhada aí. Olha só a questão. Prova de delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Pô, eu acho que é indicado falar sobre isso, né? Olha a questão. João cumpria a pena em estabelecimento prisional do estado Alfa, quando ele foi morto por estrangulamento praticado por outro apenado, sendo certo que durante o homicídio praticado no horário de banho de sol, não interveio qualquer agente penitenciário presente no local para tentar impedir a morte de João. Olha aí o que a gente está falando, ó, omissão específica. O Estado não cumpriu o dever de garantir o dever específico de proteção, garantir a integridade física dele. A família do falecido João procurou a Defensoria Pública, que esclareceu que a Constituição da República de 88, em seu artigo 5º, inciso 49, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. Está aqui no quadro, já te expliquei. Seguiu. Assim, seguindo a jurisprudência do STF, exemplo, olha a decisão do informativo 819. Os filhos de João, não devem ajuizar ação indenizatória em face do Estado Alfa, porque o caso trata de culpa exclusiva de terceiro, ou qual seja o detento que praticou o homicídio. Mas ele morreu dentro do estabelecimento prisional. O Estado deveria garantir a integridade física dele. Não é a resposta. Letra B. Não devem ajuizar ação indenizatória em face do Estado Alfa porque não incide a responsabilidade objetiva. E sim devem manejá-la em face diretamente do agente penitenciário que foi omisso. Claro que não. Óbvio que não. A própria teoria do órgão justifica isso. O ato não é imputado ao agente, é imputado à estrutura em nome da qual ele atua. Nem precisava saber responsabilidade para saber que a lei está errada, né? Vamos combinar. Letra C. Devem ajuizar ação indenizatória em face do Estado Alfa por sua responsabilidade subjetiva, sendo inaplicável a ação de regresso. Já está errado, porque a responsabilidade no caso de violação do dever específico de proteção é objetiva, baseada no risco administrativo. D. Devem ajuizar ação indenizatória em face do Estado Alfa, legal, por sua responsabilidade civil objetiva, maravilha, pela inobservância do seu dever específico de proteção. Olha aqui, ó, informativo 819, aquele RE que nós falamos. Previsto no citado artigo 5º, inciso 49 da Constituição da República de 88. Acabou, a resposta já é a D de delta. Letra E, devem ajuizar ação indenizatória em face do Estado Alfa por sua responsabilidade civil subjetiva. Já está errado, porque a responsabilidade é objetiva. Então essa dica de número 50, ela versa sobre isso. Em que pese o fato de haver divergência doutrinária e até jurisprudencial, dependendo da situação, em relação à questão da omissão, quando se trata de omissão específica, o Estado está na posição de garantidor da integridade. Aqui a gente deu exemplo na questão de um preso matando o outro. Você sabia que tem várias decisões, não só do STF como do STJ, no caso de suicídios de detento. O detento se suicidou dentro da cela, o cara chegou lá, o agente penitenciário, o cara estava morto, pendurado pelo pescoço, onde o Estado foi condenado a pagar indenização à família. Olha que interessante essa situação. Por que o Estado... Mas, Mota, foi o cara que se matou, é culpa exclusiva da vítima. Não foi nesse caso. Por quê? Porque o cara morreu dentro do estabelecimento penal. Já estava dando ali sinais de que podia fazer aquilo e o Estado se omitiu e a pessoa foi lá e se matou. O cara do nada foi lá e se matou. Então, nesse caso, veja, o Estado não impediu que houvesse aquela situação de garantir a integridade física e moral do indivíduo. Nesse espectro, então,
fica muito clara essa responsabilidade. Então, dica 50, responsabilidade civil por omissão específica. Não é qualquer caso de omissão que vai cair nisso aqui. Aqui eu estou falando da específica. O Estado como garantidor da integridade. Por isso se aplica a teoria do risco administrativo. Já teve decisão envolvendo suicídio de detento, decisão envolvendo preso matando outro preso dentro da cela. Por isso que a gente precisa ficar alerta a isso. E mais, coloquei isso aqui porque a questão é de 2021, uma questão recente, quase não teve prova em 2020 e 2021. O pouco que teve, cai isso aqui, fica ligado. Caindo isso aqui na tua prova, olha aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, dá uma penteada nisso na hora da prova, pode ser bem importante.